Pois bem, aqui estou eu de novo para gravar um outro vídeo para o YouTube, né? A gente está tentando de alguma maneira pensar essa condição humana de forma facilitada, né? Para que a vida seja facilitada mesmo, né? Mas o bagulho não está sendo fácil, né? A gente está aqui estruturando, a gente está pensando, a gente está tentando entender a todo tempo a troco de direito, né? De saber o que está acontecendo, enfim. Hoje eu nem curto muito, talvez um dia eu tenha até um editor para que ele possa fazer esse vídeo no canal ser mais interativo e tal. Ultimamente eu não estou tendo tempo para nada, nem para peidar, na verdade, né? Porque saindo dessa outra esfera de pensamento, até para peidar você tem que se concentrar. Então tem muita coisa acontecendo. A minha psicóloga disse que eu não consigo alcançar tudo com os meus braços, né? E minha cabeça não quer entender isso. Mas enfim, antes da gente falar sobre o Riacho, antes da gente falar sobre a ignorância, antes da gente falar sobre o BBB, antes da gente fazer esse resumão aqui mental sobre a existência humana, eu quero ler um pouco de Osho, né? Osho, na página 158 do livro A Jornada do Ser Humano, um livro que eu sempre apresento aqui para vocês. Ele diz assim: ouvi você dizer que a iluminação é a transcendência da mente, do consciente, do inconsciente, do subconsciente, e que a pessoa se dissolve no oceano da vida, no universo, no vazio. Também ouvi você falar sobre a individualidade dos seres humanos, como a individualidade de uma pessoa iluminada pode se manifestar se está dissolvida no todo. O ser humano comum, inconsciente, não tem nenhuma individualidade, ele tem apenas uma personalidade. Personalidade é aquilo que os outros lhe dão, seus pais, seus professores, o sacerdote, a sociedade. O que quer que tenha dito sobre você e você deseja ser respeitável. Ser respeitado, e por isso tem feito coisas que são apreciadas, e a sociedade continua o recompensando, o respeitando cada vez mais. Esse é seu método de criação de uma personalidade, mas a personalidade é muito tênue. Está à flor da pele, não é a sua natureza. A criança nasce sem uma personalidade, mas nasce com um potencial individual. A potencial individualidade simplesmente significa sua singularidade em relação a qualquer outra pessoa, a diferença. Pois bem, talvez seja por isso que eu decidi fazer esse canal assim, aqui e agora, sobre a vida. Ontem eu estava conversando com os pesquisadores que estão fazendo um levantamento sobre o Riacho Itararé, né? O Riacho Itararé, ele é um dos espaços, né, de corrida desse rio, do rio Itararé, né, mais importante da região. Quando eu era mais novo, que eu morava em Teresina, no Piauí, no Nordeste, para que eu pudesse ir para a parte central da cidade, eu morava no maior bairro da maior periferia, né, que é a região Sudeste. E para que eu pudesse, né, ir, por exemplo, à faculdade, que ficava no bairro nobre da cidade, esse tipo de situação, eu tinha que passar, né? E para que eu pudesse passar, tinha uma fábrica de sabão que ficava bem próximo lá da região dessa troca, né, dessa troca de acesso, que fazia eu ter que passar por um lugar que a gente achava que era um esgoto, na verdade, né? A gente achava que ali era um esgoto, que aquela fedentina, né, que aquele espaço de fedor, ele existia ali por conta, né, dos esgotos, das pessoas, enfim. Ontem foi 20 de janeiro de 2022, né? Após tanto tempo, porque professores não falam, políticos não falam, estrutura diversa não fala, a gente só sabe quando a gente extrapola a condição intelectual e começa a acessar outros dispositivos de ação, né, outros setores. Enfim, ontem eu estava conversando com o professor Ayrton e com o pesquisador técnico Ramon, juntamente com o professor Jefferson. São várias instituições juntas, a UFP, a Universidade Federal do Piauí, do Maranhão, e o IFP, né, o Instituto Federal, estavam ali juntamente comigo, e a gente estava, através de uma condição de troca de informação,
tentando entender possibilidades, acesso. E o meu grande amigo Alberto Fernandes, que é de uma comunidade zona rural. Durante essa conversa, né, foi incrível esse momento, porque a gente começou a perceber a importância que é esse riacho, né, pra gente, no sentido de manutenção urbana mesmo, né? Eles até indicaram dentro dessa construção de diálogo o documentário Entre Rios, que fala sobre o surgimento da cidade de São Paulo. E quando eles trouxeram para mim esse contexto desse encontro urbano, né, e das funções que a urbanidade ocasionou, mesmo sabendo que daria um erro, me faz entender que, como eu comentei ontem, eu comentarei agora novamente, eu creio que isso é um crime ambiental, né? É muito importante a gente salientar que esse olhar do sujeito para as condições políticas de acesso enquanto notoriedade urbana faz uma grande diferença no nosso espaço de visão e de reação, né? A sociedade ela não tem essa disponibilidade, né, de acesso para as pessoas, para que elas entendam a importância de falar, ser e ter a urbanidade, né? Fica nesse diálogo de que a gente tem que perceber as ações a partir das reações. Por exemplo, as pessoas percebem a urbanidade quando elas moram em territórios que são alagados, por exemplo, ou então que existem condições de galerias para que aconteça de uma forma mais ampla a corrida da água, né? Como, por exemplo, a que eu estou atualmente, que é uma área manancial, né? Que a gente sabe da estrutura do solo, a gente sabe da evasão do solo, a gente sabe da resistência e do tempo de duração do solo, né? A gente sabe de tudo isso. E eu tenho me questionado muito essa relação aqui, porque é uma cidade que tem 62 anos de idade e que o solo a gente sabe que a permeabilidade dele não é tão duradoura assim, já está chegando, se aproximando de ações e reações que vão ser detrificadas, né, a partir da função do peso que foi criado ao longo do tempo. Enfim, é um processo urbano de segregação e agregamento, né? A gente percebe que existe uma notoriedade, falta de conhecimento não só técnico, mas de vivência e continuidade social. Enfim, é uma responsabilidade bem maior, que a gente sabe que a urbanidade tem essa responsabilidade, né? Mas que não cumpre. Voltando para a ideia do Riacho de Itararé, quando o professor Herdo, junto com o Ramon, que são as pessoas que estão na linha de frente, que recentemente eu fiz eles com a reunião através do PPP da Viviane, que é de um governo petista, do governador Wellington Dias, que eles estão pensando como que essa parceria pública-privada vai se ampliar, como que isso pode ter esse diálogo, né? É muito importante. Eu até comentei para eles sobre uma lei cultural que estava aberta e que poderiam até então fazer um documentário, né, sobre essa situação. Com o passar do tempo, a gente começa a entender espaços, territórios emergentes como ação de ação, né? A ação de ação, não tem mais ação de reação. A ação é a seguinte: um grupo de pesquisadores se levantam para discutir um rio que foi assoreado pela criminalidade cometida pelo poder público. Beleza, existe uma condição de urbanidade que dentro desses bairros, desses territórios alagam, né? É como se diz lá, virou uma tradição de alagamento. Isso é quase que o carimbo, né, do crime que o governo criou e que esse criar fez, né, as pessoas estarem e pensarem, né, sobre tudo isso. É muito salutar fazer esse pensamento porque traz à tona muitas coisas que a gente tem discutido nesse assoreamento da água e dos ambientes em condições de estruturas mananciais ou não no país, né? Eu tenho visto que os alagamentos, mesmo após 10, 15 anos, continuam na mesma estrutura, no mesmo formato, muitas das vezes nos mesmos territórios, né? As pessoas, elas, quando perdem esse território por uma determinada condição de solo, o solo se adapta e eles também se adaptam, porque existe uma subexistência e uma subcondição de estratificar esse acesso social, né? De ter um local para morar. Enfim, a gente pensar que o Riacho de Itararé é uma responsabilidade criminal cometida pelo poder público faz a gente minimamente entender que a gente está aqui para entender as relações da ação-ação, né? Eu acho que essa condição que o Estado criou, né, tipo, para enganar o povo, dizer que ali não tinha um riacho,
pode fazer a gente começar a pensar que as soluções de meio ambiente estão baseadas numa estrutura de governo, né? É uma estrutura de governo. Acho que dentro de uma capital a ressonância desses espaços eles devem ser fortemente discutida, porque existe uma espacionalidade conjunta, né? As pessoas estão ali na condição conjunta. É uma situação emergente, é um território emergente, mas a gente vive num país emergente, né? A gente é o subdesenvolvimento, a gente é a subcultura, a gente é a subestrutura de acesso social, a gente é a subcondição de monitoramento. Enfim, esse primeiro vídeo é para discutir rapidamente sobre esse acesso da urbanidade, como que essa discussão de ontem foi muito importante e salutar para mim, que estou dentro dessa pesquisa de emergência brasileira. E é isso, a gente está junto, estudando a urbanidade, a antropologia urbana e os espaços de visão. Forte abraço e continue observando, tem muita coisa para falar.